deputado evangélico Ottoni de Paula gravou um vídeo para suas redes sociais, revoltado com o pastor Silas Malafaia, e expôs algumas mensagens. O deputado também rebateu as críticas de André Valadão e tentou se explicar sobre o evento que ele participou com o presidente Lula, pois foi muito criticado por ter feito elogios ao presidente Lula. Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo falará por mim. Hoje eu participei da cerimônia em que o presidente da República sancionou o projeto de lei que cria o Dia da Música Gospel. Aliás, é o dia 9 de junho. E eu fui lá por quê? Porque eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e me pediram para estar representando o deputado Silas Câmara nesta participação na Frente Parlamentar Evangélica. E lá estive. E durante a cerimônia eu tive a fala para representar os parlamentares evangélicos. Nesta fala, não saiu no vídeo, eu começo dizendo que aprove a Deus, permitiu Deus que eu, que fui um dos mais ferrenhos defensores do antigo governo, do governo de Bolsonaro, e crítico ao senhor presidente Lula, e eu me dirigindo ao Lula, quis Deus que eu estivesse aqui agora representando a Frente Parlamentar Evangélica nesse dia. E eu comecei a minha fala dizendo que o Deus que levanta reis e tira reis do trono é o Deus que usa quem ele quer. Assim como usou Ciro, rei da Pérsia, o chamando de meu servo, e Deus usou Ciro para proteger o seu povo Israel. Isso eu falando para o presidente Lula e todos que ali estavam. E naquela ocasião eu disse que um dia o Deus do céu usou o então presidente Lula em 2003, e eu apenas estava narrando a história, quando houve a PLC 122. A PLC 122 reduzia a igreja a uma simples associação. Com a PLC 122 aprovada, nós seríamos, por exemplo, obrigados a fazer casamento homossexual dentro de nossas igrejas. O nosso estatuto já não valia de mais nada. Então, na época eu não era parlamentar, parlamentares evangélicos, católicos, se reuniram, lideranças evangélicas do Brasil inteiro, porque a igreja corria risco enquanto liberdade religiosa.
E nós, naquele momento, ganhamos, lutamos, e o presidente da República, o Lula, na época, que poderia não sancionar a lei, sancionou aquela lei. E ao sancionar aquela lei, a lei passou a ser conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa. Eu relembrei isso porque é um fato histórico, dizendo que Deus usa quem Ele quer, como Deus lhe usou um dia, presidente Lula, para estabelecer a liberdade religiosa. O que eu fiz foi apenas uma releitura da história, mostrando a grandeza do nosso Deus. E também falei de que, graças aos programas sociais do governo de Lula ao longo desses anos, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas de formação do povo, dos estudantes brasileiros em curso superior, que a igreja foi muito abençoada também, porque boa parte dos nossos irmãos fazem parte desta classe que é atendida pelos programas sociais, classe Z, classe D, classe C, e eu me expressei daquela forma, dizendo graças a Deus, porque também graças a esses programas sociais muitos dos nossos irmãos foram abençoados. Pois bem, eu acho que mesmo você que tem alguma crítica por eu ter ido lá hoje no Palácio do Planalto, também vai concordar que eu não faltei com a verdade. Eu não menti. Eu fiz um fato histórico, mostrando que Deus usa quem Ele quer, e usa Lula, usa Dilma, usa Bolsonaro. Deus é maior do que tudo e maior do que todos, não é? E elogiei o programa social do governo, que tem abençoado e que abençoou muito de nossos irmãos mais pobres de nossas igrejas. Logo depois, houve a apresentação de um coral de irmãos que saíram do mundo das drogas e que foram cantar. Fizemos um rápido culto a Deus ali, e Lula estava presente. E quando terminou, eu disse: presidente, nós podemos orar pelo senhor, como igreja do senhor, a gente quer abençoar o senhor e orar pela sua vida. Ele aceitou e nós oramos pelo presidente da República. Bem, eu depois disso comecei a ser criticado e comecei a sofrer uma enxurrada de críticas, não é? Alguns achando que eu estava, a partir de agora, apoiando Lula, apoiando o PT, porque eu representei a frente parlamentar evangélica num dia tão importante para nós, que é o dia da música gospel. Eu queria dizer uma coisa a vocês, e repito, desculpe de eu não poder ler os comentários, porque eu preciso ser muito objetivo aqui agora. Deixa eu dizer aqui uma coisa: respeitem a minha história, respeitem a minha história, tá? Ninguém recebeu Polícia Federal na casa como eu recebi, e ninguém me protegeu naquele momento. Ninguém teve as redes sociais tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes como eu. Eu vim para minha reeleição sem ter direito às redes sociais. Fui eu mesmo, que tive coragem de dizer ao povo brasileiro, aos patriotas que estavam na porta dos quartéis, lembram? Saiam da porta dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Vocês lembram disso? Eu fui chamado de traidor naquele momento, mas eu sabia que nada iria acontecer. Eu tenho história principalmente com Deus, e tenho história política, e a minha história mostra isso. O fato de eu ter ido ao Palácio do Planalto, representando a frente parlamentar evangélica, não diminui a minha história. O fato de eu reconhecer que Deus usou Luiz Inácio Lula da Silva, gostando dele ou não, eu nunca votei em Lula, nunca votei no PT,
Outras lideranças evangélicas já votaram em Lula, já votaram já no PT. Eu nunca votei. Agora, o fato de eu reconhecer a história que o Deus do céu, que usa quem ele quer, já usou o Lula para proteger a igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele usa até o capeta, usa até o diabo. E o fato de eu parabenizar o Lula, porque os programas sociais têm abençoado muitos de nossos irmãos, isso me faz ser um traidor? Traidor de quem? Traidor da fé? Traidor da causa? Da causa da fé cristã? Meus irmãos, parece que a igreja adoeceu. Parece que estamos doentes, irmãos. Queridos e amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Este é o canal Desperta a Igreja. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos, um grande abraço e lembre-se, desperta a igreja, Jesus está voltando.